gravação agora. Bom dia. Vamos começar hoje nossa videoaula falando das propriedades da transformada de Laplace. Além das propriedades da transformada de Laplace, vamos a falar da transformada inversa de Laplace, ou seja, dada a transformada de Laplace de alguma função, encontrar tal função, certo? Inversa dela, né? Nós começamos já a falar da transformada de Laplace desde a aula passada, né? Nós introduzimos a definição, algumas propriedades também elementares. Agora vamos continuar com as propriedades e vimos alguns exemplos, né? É importante, ao menos, saber umas 4 transformadas de Laplace das seguintes funções, né? A transformada de Laplace da função de Heaviside, que é fácil de saber. A transformada de Laplace da função seno, transformada de Laplace da função cosseno, transformada de Laplace da função exponencial. A partir delas, a gente pode deduzir encontrar transformadas de Laplace de outras funções, né? E com outras propriedades ainda, então, o leque de encontrar aumenta, certo? Então, vamos a continuar, então, com as propriedades, certo? Da aula passada. Veja aqui, a próxima propriedade que vamos a observar vai ser a seguinte afirmação, né? É a transformada de Laplace da derivada da função. Então, nós queremos encontrar a transformada de Laplace da derivada da função. Obviamente, aqui nós estamos lidando com funções que são admissíveis, né? Nós introduzimos essa definição para a classe de funções que possuem transformada de Laplace, né? Ou seja, funções que são integráveis no intervalo de 0 a b, ou seja, contínuas a b, e podem possuir pontos de descontinuidade de primeira espécie, primeiro tipo, finito, né? O número de pontos de descontinuidade de primeira espécie é finito, certo? Isso nós chamamos funções admissíveis, né? Então, vamos supor que nossa função é admissível f, ela possui a derivada, né? A derivada contínua, ou seja, a função f seja de classe C1, por partes ou por pedaços, certo? Então, veja aqui, a transformada de Laplace da derivada da função, vamos colocar aqui em amarelo, certo? É dado por qual? É igual a P vezes a transformada de Laplace da função f menos o valor da função no ponto zero. Lembrando aqui que o alfa zero é o coeficiente de crescimento da função f. Portanto, a transformada de Laplace vai existir desde que a parte real do parâmetro p, que p é um número complexo, né, seja maior que alfa zero, que seria a taxa de crescimento, o coeficiente de crescimento da função f, certo? Conforme foi visto na aula passada. Tudo bem? Essa fórmula aqui é muito fácil de verificar, né? Basta só seguir a definição. Vejam aqui, né? A transformada de Laplace da derivada, por definição, é o quê? É a integral. Veja que é como uma integral imprópria, né? Vamos calcular por definição, quando vai para infinito. E aqui temos da função f' de t. Obviamente, essa expressão aqui podemos colocar com cara de interação por partes. Como, né? F' de t, podemos escrever como sendo a diferencial de f. Aqui, né? Está diferenciando, não aqui, só esse aqui. Isso. Então, o diferencial de f de t é o quê? É a derivada de f vezes dt. E aqui já tem cara de interação por partes, né? Integramos por partes. Lembrando que quando você fala funções de classe Cn admissíveis, né? Todas as funções no infinito são iguais a zero. Ou seja, f de infinito dá zero. F de linha de infinito também dá zero. F de duas linhas no infinito também dá zero. E assim por diante. Todos se anulam no infinito. Certo? Então, vamos lá, então. Pela forma de interação por partes. É fácil isso aqui lembrar a fórmula, né? Aqui seria o produto das duas funções, exponencial menos pt vezes ft. Aqui, valuado de 0 até a, menos, né? E agora, você troca a ordem. O que está dentro da diferencial sai e o que está fora entra, né? Então, aqui vai ficar f de t fora. E aqui vai ficar diferencial de exponencial menos pt. A diferencial exponencial é a mesma, vezes a derivada de menos pt. Então, vai ficar menos p. Por isso aqui ficou mais p. Aqui, né? Aqui, valendo isso aqui, veja aqui, quando a, aqui vai ser e menos pa, fa, tá certo? Aqui, quando é zero.
Aqui vai ficar 1 e f de 0. E aqui, ordenando isso aqui, vejam, essa expressão que está aqui já é... Agora vamos a desenvolver agora, né? Tomando o limite. Quando A vai para infinito, essa expressão que está aqui vai para 0. Tanto a exponencial vai para 0, como o valor da função f também vai para 0. Um minutinho aqui, alguém está querendo entrar? Nunca abri. Tá certo? Vai para 0. Então, o que vai ficar aqui? Então, vai ficar aqui menos, aqui dá 0, aqui dá 1 e aqui f de 0. Vai ficar menos f de 0. E mais p, essa expressão que está aqui, como observam, é a transformada de Laplace da função f. Portanto, ordenando aqui, colocando o positivo primeiro e o negativo depois, nós obtemos a fórmula que queríamos provar aqui. Tá bom? Então, a prova é fácil e também é fácil de lembrar, né? Certo? Então, isso aqui não tem... Tá. Agora vamos a ver um corolário desse teorema. Lembrando que quando falamos corolário, né? Geralmente o aluno de engenharia, ele ri quando a primeira vez escuta, nos calouros, né? Corolário, né? É engraçado, né? Mas corolário é uma consequência de uma afirmação importante que precisa ser provada, como o caso do teorema, né? Então, aqui pode ser teorema, pode ser proposição também, né? Pode ser lema também. Então, o corolário seria uma consequência de uma afirmação que precisa ser provada. Então, veja aqui, nós temos um corolário, né? O corolário vai ser encontrar a transformada de Laplace da derivada da função, da derivada enésima. Então, se a função, aqui é a função de classe 1. Se a função é de classe n, como que ficaria a fórmula? Vejamos aqui, né? Um corolário, né? Se as funções f de t, f', f duas linhas e fn-1 são contínuas, né? E também f de n contínua em pedaços, né? Então, na verdade, seria uma função de classe n, né? Então, veja aqui. A transformada de Laplace da derivada enésima da função é dada por essa fórmula aqui. Obviamente, essa fórmula aqui é muito fácil de verificar quando você vai integrar por partes n vezes. E, de novo, levando em consideração que a função e as derivadas, elas se anulam no infinito, né? Tá certo? Porque são funções admissíveis. Tudo bem? Essa aqui não precisa provar. Assim, a verificação desse fato é usando interação por partes n vezes. Tudo bem? Vamos ao chat aí se tem alguma dúvida antes de continuar. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Alguém tem uma... Professor, qual é a diferença entre um corolário e uma proposição? Bom, como disse, acho que já falei, né, Simber? Proposição é uma afirmação que você precisa ser provada, que geralmente a proposição não é tão, digamos, geral, né? A proposição, às vezes, ele se escora em algumas afirmações anteriores. Tudo bem? Mas ele precisa ser provada. Agora, o corolário é uma consequência direta da afirmação que você aprovou. Nesse caso, pode ser uma proposição, pode ser um lema, pode ser um teorema. Certo? Então, corolário é uma consequência. E proposição é uma afirmação que você tem que provar. Tudo bem? Então, vamos lá para frente, então. Então, vamos aguardar esses resultados que está aqui, tá certo? Veja que na aula passada, nós encontramos a transformada de Laplace da função cosseno quadrado de t. Você lembra, né? Porque nós usamos aquela propriedade transformada de Laplace seguinte, né? O que diz aqui? Se L de f é a transformada da função, ela é a transformada de Laplace da função f, e L de f de at, por exemplo, at é um parâmetro positivo, né? Então, a transformada de Laplace era igual ao quê? Dessa função f de at. Era igual a 1 sobre a vezes a transformada de Laplace da função f, quando o parâmetro é p sobre a. Usando essa propriedade e usando o cosseno do ângulo duplo, nós encontramos a transformada de Laplace de cosseno quadrado de t, se vocês lembram da aula passada. Agora vamos a usar o teorema que acabamos de provar para encontrar a transformada de Laplace. Ou seja, vamos a ver, veja aqui. Vamos usar esse teorema que está aqui para encontrar a transformada de Laplace. Tudo certo?
Veja como que é o teorema, onde a função f vai ser cosseno ao quadrado de t. Aí vocês veem de qual forma mais fácil de encontrar, tá bom? Tá. No primeiro caso, né? Nós temos aqui duas transformadas aqui. Cosseno ao quadrado de t. Observamos que a função f no ponto zero dá 1, certo? F de 0 dá 1. A derivada de f é menos 2 cosseno de t seno de t. Não é aqui? Derivada, certo? Ou, se vocês preferem, é menos seno do ângulo duplo aqui. Seno de 2t. Então, vejamos aqui, né? Aplicando agora o teorema que acabamos de provar, é o que? A transformada da parte da derivada, né? Da derivada, que seria desse aqui, é igual a quê? PL, a transformada da parte da função f, na verdade, nós queremos encontrar esse camarada que está aqui, né? Esse aqui. Transformada da parte da função cosseno quadrado de t. Menos f de 0, que dá 1, né? Igual a transformada da parte da derivada da função. Certo? F' de t. Ou seja, tem aqui a transformada da parte da função, a f' de t é igual a quê? Menos seno de 2t. Aqui, para encontrar a transformada da parte que está aqui, vamos usar aquele propriedade que eu acabei de falar, né? Se L de f é a transformada da função f, então L de f de at vai ser igual a 1 sobre a da transformada da parte da função f com parâmetro p sobre a. Tá certo? Esse aqui agora aqui, o menos que está aqui, podemos escrever fora da transformada, para a propriedade linear, né? E aqui vamos a usar aqui essa propriedade. Isso aqui vai ser igual, substituindo, né? Por que fica assim? Veja aqui. A transformada da parte da função seno é igual a quê? É 1 sobre 1 mais p ao quadrado. Agora, a transformada da parte da função 2 senos, seno de 2t, vai ser igual aqui a 1 sobre p sobre 2 ao quadrado mais 1. Tá certo? Por isso vai ficar 1 sobre p ao quadrado mais 4 sobre 4. Ou seja, vai ficar 4 sobre p ao quadrado mais 4. Vezes menos 1 aqui, né? Menos 1, vezes 1 sobre 2. Por causa que isso aqui, né? 1 sobre 2. E aqui o 4 cancela com o 2, vai ficar 2, né? E aqui tem o menos. Por isso fica essa expressão aqui, tá aqui. Tá bom? Agora, se só substituir, né? Veja aqui, nós temos, colocando em evidência, então, essa expressão que está aqui, vai ser igual a quê? Vai ser igual a 1 sobre p, porque esse p que vai dividir, né? 1 sobre p vai dividir o quê? Esse menos 1 que está aqui, vai para a parte direita com positivo, e aqui ficou, aqui na verdade é menos, né? Porque aqui ficou, aqui menos. Porque esse aqui vai positivo, aqui ficou menos. Aqui na verdade é menos. Sinal aqui. Tá certo? P ao quadrado. Isso, p ao quadrado, eu escrevi mais menos aqui, tá vendo? Por causa disso aqui. Aqui vai ficar p ao quadrado mais 4 menos 2, por isso fica 2 mais p ao quadrado, certo? Então, esse aqui é a transformada de Laplace da função cosseno quadrado de t, tal como foi feito, escrevendo cosseno quadrado de t como se fosse em função de cosseno de ângulo duplo. Vocês lembram, né? Tudo bem? Bom, como podem ver, mais uma propriedade que permite calcular a transformada de Laplace de forma mais rápida ainda, né? Vamos ver se tem alguma dúvida aqui. Gabriel, Arthur, tudo bem? Tranquilo? Podemos continuar? Tudo bem. Tá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, então. Veja, agora vamos a calcular a transformada de Laplace da função seno quadrado de t. Ou vamos seguir o mesmo método, né? Seno quadrado de t. Aqui, obviamente, vamos anotar com um g de t para evitar confusão, né? Aqui a função g no ponto zero é 0, que seno de 0 é 0, né? Aqui coloquei g, aqui a força do hábito aqui. Aqui f, né? Aqui não deve ter trocado, então. Faz um Ctrl+C, Ctrl+V aí depois esquece de apagar, tá certo? Então, onde lê em f é g, tá certo? Aqui a derivada vai ser 2 vezes cosseno de t. Então, isso aqui é seno do ângulo duplo.
Agora, aplicando de novo o teorema anterior, né? Nós temos essa expressão que está aqui. Vai ser igual a, que seria o quê? PLC no quadrado de t, né? Igual a transformada de Laplace da derivada da função, que está aqui, em seno 2t. Essa transformada de Laplace que está aqui já foi calculada no passo anterior, ou já sabemos que... E aqui, portanto, para calcular isso aqui, divide tudo por P e eu tenho essa fórmula que está aqui. Certo? Facilmente. Tá bom. Feito, então, a conta da transformada de Laplace da função seno quadrado de t, que deu 2p mais p ao quadrado sobre 4, certo? Bom, obviamente tem muitas mais propriedades mais sofisticadas, né? Por enquanto, como é um curso introdutório, né? Acho que essas propriedades são suficientes para as aplicações que nós queremos encontrar um pouco mais para frente. Tá bom? Agora, vamos a querer encontrar a transformada inversa de Laplace. Essa aqui é importante, sobretudo nas aplicações. Você lembra quando nós temos uma equação diferencial, uma EDP, equação de física e matemática, uma equação de derivadas parciais. Então, aplicando a transformada de Fourier, o que fazia? A transformada de Fourier, ele transformava essa EDP em uma EDO, não é? Então, temos uma EDO que dependia da transformada de Fourier da função. Aí resolve a equação diferencial ordinária com condições iniciais, ou de fronteira, de condições iniciais, né? Seja quais condições. Uma vez que resolve isso aqui, aí você tem que voltar à função original, né? Então, aí que você aplica a transformação inversa de Fourier. Aqui vai acontecer a mesma coisa, né? Quando vamos aplicar, por exemplo, para resolver uma equação diferencial ordinária, aí você aplica a transformada de Laplace. Aí, uma vez aplicada a transformada de Laplace, aí obtém a transformada de Laplace, aí você vai precisar voltar para a função original. E uma forma de voltar para a função original é aplicando a transformação inversa de Laplace. Certo? O método é simples. Tá bem? Mas encontrar a transformação inversa, tanto de Fourier como de Laplace, não é tarefa fácil. A gente pode, até, de algumas, pode dizer de cabeça, por exemplo, qual é a função cuja transformada de Laplace é igual a 1 sobre P, por exemplo. Todo mundo sabe isso aí. É a função de Heaviside, igual a 1 quando t é maior que 0, e 0 quando t é negativo. Qual é a transformada de Laplace? Aliás, qual é a função cuja transformada de Laplace seja P sobre P ao quadrado mais 1? Também sabemos, é a função cosseno de t. Tá certo? Então, para algumas, dado a transformada de Laplace, você sabe qual é a função cuja transformada de Laplace é dada. Mas não sempre é fácil a coisa, a tarefa é fácil assim, né? Então, vamos a elencar um teorema importante que nos vai permitir calcular a transformação inversa de Laplace usando resíduos. Resíduos é um assunto que se estuda em análise complexa, né? Mas aqui vou dar a fórmula prontinha para não ter dificuldades. Tá bom? Então, vamos a ler o seguinte teorema, né? Se a transformada de Laplace é uma função racional, tá certo? Lembramos que chama-se função racional a função que é a ração de dois polinômios, certo? Polinômio no numerador e polinômio no denominador. Os graus dos polinômios numerador e denominador podem ser iguais ou podem ser diferentes, tá certo? Então, vamos supor que a transformada de Laplace de nossa função seja dada e esteja na forma de uma função racional, tá certo? Onde AP é um polinômio e BP é outro polinômio. Obviamente, são polinômios com relação a P. Lembrando que toda constante é considerada polinômio de grau zero. Tá certo? Toda a constante é polinômio de grau zero. Tá certo? E outra coisa importante aqui. Vamos supor que o grau do polinômio numerador seja menor que o grau do polinômio denominador. Tá certo? Esse tipo de funções racionais se chamam funções racionais regulares ou simples. Simples, né? Quando o grau do denominador é maior que... Se não fosse assim, aí você usa a divisão, o algoritmo de Euclides para dividir polinômios.
Aí você consegue escrever, então, como um polinômio de grau menor mais uma função racional, simples. Tá bom? Tá. Mas o caso já está prontinho aqui, então. Se nós temos aqui que nossa transformada de Laplace, a função é dada por uma função racional. E vamos supor agora que o polinômio denominador, que está denominado com BP, assim aqui, ele possui N raízes, certo? As raízes são P1, P2, Pn. E cada raiz tem uma certa multiplicidade. Por exemplo, a primeira raiz P1 tem a multiplicidade R1. A raiz P2 tem multiplicidade R2. A raiz Pn, multiplicidade Rn. O que significa multiplicidade? É quantas vezes se repete ela como raiz. Por exemplo, né? Nós temos o seguinte polinômio. Polinômio igual a x ao quadrado vezes x menos 1 elevado ao cubo. Quais são as raízes desse polinômio? É 0 e 1. Vejam que 0 é uma raiz de multiplicidade 2, porque tem x ao quadrado, né? E 1 é raiz de multiplicidade 3. Então, veja, a suma das multiplicidades das raízes tem que ser igual à suma do grau do polinômio. Sempre. Bom? Então, já feito isso aqui, supondo que as raízes do polinômio denominador são essas N raízes que estão aqui, com suas respectivas multiplicidades, né? Então, a transformação inversa calcula-se pela fórmula. É uma fórmula muito importante e prática, né? Então, quando você aplica aqui a inversa, seria aqui a inversa, quando aplica a inversa aqui, né? Aplica a inversa, então vai ficar f de t. E aqui vai ficar L de menos 1 da inversa, né? Aqui. Então, quando a transformada de Laplace tem a forma de uma função racional que está aqui, então a inversa calcula da seguinte forma. Veja que a fórmula parece complicada, mas é fácil de lembrar. É somatória do K1 até Kn, né? Vejam, esses K aí vai ser vai linkar todas as raízes, tá certo? Aqui tem multiplicando que 1RK menos 1. Por exemplo, aqui, quando você vai calcular, vamos supor para P1, para a primeira raiz. O que significa isso? Porque aqui é uma somatória, quando K igual a 1, a primeira raiz, né? Então, aqui seria 1 sobre a multiplicidade da primeira raiz, tá certo? Menos 1. Aí faz fatorial. E aqui vai pegar o limite quando P tende a P1. E aqui vai derivar tantas vezes menos 1, dependendo da multiplicidade da raiz. Por exemplo, se R1 é 2, então aqui vai derivar uma vez. Se R1 igual a 3, vai derivar duas vezes. Certo? E vai derivar o quê? Vai derivar, aqui se repete a função racional, é a mesma que é de acima. Aqui multiplica por exponencial PT, e aqui multiplica por P menos PKT. Essa multiplicação que está aqui, ele vai ser que você vai cancelar o fator P menos P1 elevado a R1. Veja que nós estamos vendo o caso primeiro, quando K igual a 1. Se K igual a 2, ele corresponde à segunda raiz e à sua respectiva multiplicidade. Se K igual a 3, corresponde à terceira raiz e sua respectiva multiplicidade. Até chegar a N, que corresponde à enésima raiz, com sua respectiva multiplicidade. Tá certo? Então, essa aqui é a fórmula que nos permite calcular a transformada inversa de Laplace quando ela está dada em forma de função racional e o denominador tem raízes dessas formas que está aqui. Raízes diferentes, com multiplicidades diferentes ou iguais. Então, tudo bem? Aqui. Um caso mais simples é quando todas as raízes do denominador são simples, ou seja, a multiplicidade é 1. Certo? Quando é o caso aqui, então o cálculo da transformação inversa é muito mais fácil de calcular, né? Simplesmente vai ter somatório, é a mesma coisa aqui. E aqui tem o A, você evalua em cada uma das raízes, e aqui no denominador você deriva o denominador e evalua na raiz correspondente e multiplica por exponencial elevado à raiz correspondente t, e faz a somatória de todas. Tudo bem? Ao primeiro olhar, parece complicadinho a fórmula, né? Eu vou dar um tempinho para vocês olharem aqui e vou fazer algumas perguntas aqui. Eu vou perguntar se está tranquilo o enunciado do teorema. Esse teorema aqui nos vai permitir encontrar a função original ou a função admissível dada sua transformada de Laplace.
Tudo bem? Tranquilo? Alguma manifestação? Vai mostrar uma prova? Não vai mostrar a prova dessa, porque a prova é muito complicada e sai dos padrões da... O que vai ver, vai mostrar exemplos e aplicações. Tudo bem, Arthur? A prova desse teorema, ele encontra-se em livros bem de alto nível de um curso de EDP ou outra forma de plástica que usa, né? Tudo bem? Tá, então vamos lá. A ver, aqui tem uma observação, né? Como decíamos aqui, veja que na transformada de Laplace nós lidamos com o parâmetro P complexo, né? Então, aqui não está descartado o caso das raízes sejam complexas e conjugadas. Obviamente, se aparece uma raiz complexa, vai aparecer também uma complexa conjugada. Ou seja, por exemplo, se 2 mais 3i é raiz, então 2 menos 3i também é raiz. Então, se um número complexo é raiz, então seu conjugado complexo também é raiz. Tá certo? Nesse caso aqui, essa observação que está aqui, ele diz aqui, vamos supor que sejam simples, as raízes simples. Por exemplo, aqui eu tenho aqui P1, as raízes alfa mais IB, e P2, alfa menos IB. Como calcular aqui, nesse caso aqui, essas expressões aqui simples, que seria vou voltar a que seria dessa forma que está aqui, tá vendo? Como calcular aqui? Então, não precisa calcular os dois por separado. Aqui calcula com relação a P1, depois um P2. Basta calcular com relação ao primeiro e tomar o dobro da parte real dessa expressão que está aqui. Porque essa expressão que está aqui, ele vai ter parte real e parte complexa, parte imaginária. Então, quando você desenvolve aqui, essa soma que está aqui, basta você duplicar e pegar a parte real. Certo? Não precisa fazer um cálculo por separado. Obviamente, se você não sabe essa observação, obviamente você vai fazer por separado e vai chegar ao mesmo resultado que está aqui. Então, conhecer esse fato aqui, ele economiza tempo na hora de fazer. Tá bom? Então, vamos usar essa observação para calcular um pouquinho mais para frente. Então, agora, em posse dessas propriedades aqui, desse teorema importante, vamos a calcular a transformada inversa ou a função admissível, cuja transformada de Laplace é dado. Bom, vejamos aqui, né? O exemplo em questão aqui é o seguinte: vamos encontrar a função admissível se sua transformada de Laplace é dado por... veja aqui. A transformada de Laplace aqui é uma função racional. Vendo aqui? O grau do polinômio numerador é 2. O grau do polinômio denominador é 3, né? Porque P mais 1 é segundo grau e P menos 1 primeiro, né? Quando multiplica é grau 3. Então, essa aqui é uma fração simples. O grau do denominador é maior que o grau do numerador. Tudo bem? Então, qual é o próximo passo que nos interessa? É saber quais são as raízes do polinômio denominador. O AP é o numerador, está aqui, perfeito. O BP está aqui. O BP, ele se anula em quais pontos? No ponto quando P igual a 1, aqui. Qual a multiplicidade? 1, raiz simples. E o ponto P igual a menos 1, certo? A multiplicidade aqui é 2. Então, o polinômio BP, ele tem duas raízes, 1 e menos 1. 1, raiz simples, e P2 igual a menos 1, raiz de multiplicidade de 2. Perfeito? O que mais precisamos para aplicar a fórmula? Precisamos saber a derivada de B, né? A derivada de BP. Deriva aqui, deu essa expressão que está aqui. Certo? Deu aqui, essa expressão aqui. P ao quadrado, vamos aqui. Aqui seria P mais 1 ao quadrado, 2P menos 1, né? Aqui obviamente, aqui esse aqui é outro, já? BP é igual a 0 aqui, na raiz que nós encontramos aqui, tá bom? Perfeito, vamos deixar aí. Agora, veja aqui. Para a raiz P1 igual a 1, nós vamos usar essa fórmula que está aqui. Vou voltar aqui. Vamos usar essa fórmula aqui. Essa fórmula de raiz simples. Está vendo aqui? Quando é simples, usa essa fórmula que está aqui. E quando é de multiplicidade maior que 1, usa essa fórmula que está aqui.
Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, então. Primeiro, né, para poder usar com relação à primeira raiz, P1. Aqui, vamos ver, vou voltar aqui. Para calcular aqui o de simples, o que você precisa? Você precisa calcular A na raiz simples, que nesse caso seria A de P1. Depois você precisa calcular a derivada, evaluar no ponto P1 e multiplicar com o exponencial de P1t. Tá certo? Só isso aqui. Só tem uma raiz simples, que é igual a 1. Vamos fazer isso? Tá. Aqui tem calculado a P em P1, lembrando que P1 igual a 1, né? Então aqui vai dar 1, vai dar 3. Certo? A de P1, 3. Agora, a derivada nós já calculamos, está aqui. Né? Está aqui. Vamos calcular a derivada no ponto 1. Certo? Calculando no ponto 1, esse aqui vai dar P mais 1, 2. Vai dar 4, né? Está aqui, 4. Já deu 4. Continuando. Então, assim, aplicando a fórmula 2 para P1 e P2, tá certo? Agora vamos a... Bom, para P1, então essa forma que vamos usar, essa que está aqui. Essa aqui para P1. Vou voltar para vocês verem aqui. Aqui, esse aqui. Esse aqui para P1, tá vendo aqui? Só tem uma raiz simples. A de P1, B' de P1. Lembrando que P1 é igual a 1, né? E exponencial de P1. Tá. Mas, agora, para a segunda raiz é igual a menos 1, né? E menos 1 tem a multiplicidade 2. Ou seja, R2 é igual a 2. Tá certo? Então, conforme aqui, seria então 1 sobre R2 menos 1 fatorial, limite quando P tende a P2. Aqui derivada de R2 menos 1, de ordem R2 menos 1, né? Com relação a P. E do que? De P menos P2 elevado a R2. E aqui você vai repetir aqui a transformada de Laplace, que seria aqui da função AP sobre BP, e exponencial P de T, né? Tá bom? Então, mas R2 é igual a 2 e P2 igual a menos 1. Aqui, com relação à primeira aqui, é fácil, o AP1 igual a 3, B' P1 igual a 4, e aqui tem o P1 igual a 1, então, exponencial de 3. Então, assim calculamos do primeiro. O segundo termo, né? Aqui seria 1, 2 menos 1, aqui dá 1. Menos a mais. Então, vai ficar P mais 1 ao quadrado. Esse P mais 1 ao quadrado que está aqui vai cancelar com esse P mais 1 ao quadrado que está aqui. Tá certo? Então, o que vai ficar? Vai ficar, de novo, isso aqui repete, mais limite de P quando tende a menos 1, da derivada com relação a P, do que ficou? Ficou P ao quadrado mais P mais 1, aqui, sobre P menos 1, aqui, e exponencial de PT. Então, vamos a derivar essa expressão que está aqui. Quando deriva essa expressão que está aqui, não se preocupem em reduzir, colocar certinho, porque depois você vai calcular o limite quando P tende a menos 1. Então, não se preocupem se eu tenho aqui. Aqui, obviamente, vai ter a derivada do produto, né? E quando você deriva esse aqui, vai ficar o quê? A derivada do produto desse aqui, mais a derivada do segundo. Certo? Aqui eu já calculei a derivada do produto aqui. Esse que está aqui vai ser a derivada... esse aqui vai ser a derivada de P ao quadrado mais P mais 1 sobre P menos 1. Tá certo? Já está aqui. Vezes exponencial PT mais essa expressão que está aqui. Vezes a derivada exponencial de PT, que vai ser T. E agora, calculamos o limite quando P tende a menos 1. Tá certo? P tende a menos 1, né? Portanto, esse aqui não se vai anular, não. Aqui vai ser igual a 2, né? 4, na verdade. 4. P tende a 1, aqui vai ser que 1. Aqui vai ser 2, 3. Aqui vai dar 1. Tá? Aqui dá 1 quarto exponencial de... Veja que P tem menos 1, então vai dar exponencial de menos T. E aqui é o segundo termo aqui. Menos 1 aqui se cancela os dois, vai ficar 1 sobre 1 meio. Menos 1 meio, né? Porque aqui vai dar menos 1, menos 1, menos 2. E exponencial de T, tá certo? Então, a transformada de Laplace, dada dessa forma que está aqui, então a função admissível, cuja transformada de Laplace que está aqui, é a função que nós acabamos de encontrar. Essa função aqui. Obviamente, como também para o caso
quando vocês estavam aprendendo a calcular integral indefinida, para você ter certeza de que, de fato, você calcularam a integral indefinida, o que você faz? Deriva, né? Deriva a primitiva. Se o valor dessa derivada é igual à função subintegral, então, de fato, você fala que a primitiva é essa. Aqui, vocês podem, para verificar, calcular a transformada de Laplace dessa expressão que está aqui, usando as propriedades, né? Se de fato chegam a essa expressão que está aqui, então aí vocês concluem que vocês calcularam corretamente ou encontraram corretamente a função admissível. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos para o chat, ver se tem alguma dúvida. Tudo certo? Sinal do silêncio também é sinal que está tudo certo, né? Tranquilo. Vamos lá, vamos continuar. Vamos para o próximo exemplo. Veja aqui, no próximo exemplo, né? Vamos encontrar a função admissível, cuja transformada de Laplace é dada por, né? A transformada de Laplace está dada por essa expressão que está aqui. Aqui é fácil ver que a função a função racional é simples, né? O grau do denominador é 3 e o grau do número é igual a 1. Certo? AP, o numerador é P menos 1, e BP, o denominador, é esse que está aqui. Veja, aqui calculamos a derivada de denominador, essa expressão que está aqui. Tá certo? Aqui não se preocupem aqui em ordenar, desenvolver, porque fica assim melhor, porque depois vão calcular o limite, né? Assim mais fácil. Então, aqui vamos encontrar as raízes do polinômio denominador, ou seja, quando BP é igual a 0. O BP, ele se vai anular quando? Primeira raiz, quando P é igual a menos 1. Então, a primeira raiz é P menos 1. E ela tem multiplicidade de 1. P ao quadrado mais 1, ele se vai eliminar em dois pontos. Quando P é igual a I e menos I. Tá vendo aqui? Depois colocamos aqui a raiz. I menos I. Tudo bem? E todas são de multiplicidade de 1. Então, são raízes simples. Mas, veja, nós vemos uma... Aí, deixa eu ver, alguém está entrando? Não. Pensei que alguém estava entrando. Então, veja aqui. O numerador, o AP, né? Valuado no ponto P1. Vamos aqui. O ponto P1 é menos 1. Aqui vai ser igual a P1. Vai ser igual a menos 1, menos 2. Tá certo? A derivada de P, a derivada de B, que já nós temos valuada no ponto P1, ou seja, menos 1, vai ser igual a 2. Tá certo? Agora calculamos o valor de A no ponto P2. É igual a I menos 1. A derivada de B no ponto P2, ou seja, no ponto I, né? Resolvendo, vai dar 2. Veja que eu já não fiz aqui o valor de A no ponto P3 e a derivada de B no ponto P3, porque eu vou usar aquela fórmula duas vezes a parte real em P1, certo? Agora vamos aplicar, assim, aplicando a fórmula 0,2 e a observação 14,1. Qual é a fórmula 0,2? Vamos voltar aqui um pouquinho. Essa fórmula que está aqui. Quando elas são simples, essa fórmula que está aqui, né? Ou seja, aqui, essa fórmula simples. E a observação é o caso que dizia que não precisa calcular por separado os dois, né? Basta calcular de 1 e multiplicar por 2 e depois tomar a parte real. Tá bom? Vamos lá. Tá aqui, então. Com relação a P1, vai ficar A de P1, derivada de B com relação a P1, exponencial P menos 1. E aqui, na segunda, a gente poderia fazer aqui R2, mas poderia fazer também da mesma forma como fizemos aqui. Mas, o que eu fiz aqui? A derivada segunda, né? Isso. R2. Sim, aqui eu... Deixa eu ver, vamos agora voltar aqui. Aqui, para aplicar, aqui apliquei essa fórmula aqui. Podia aplicar essa fórmula que está aqui, acho que é mais fácil, né? Eu apliquei essa fórmula que está aqui, supondo que a multiplicidade aqui de uma das raízes é 2.
Então, se é 2, aqui vai ficar 1. 2 menos 1, né? Então, derivada de ordem 1. Mas esse aqui não está, não. Isso. Bom, aqui aplica essa fórmula. E vai ficar... Você está no exemplo anterior. Oi? Você está no exemplo anterior. Aqui. Isso aqui. É isso mesmo. Aqui. Estou aqui, né? Não, deixa eu ver. LP. Isso aqui. Isso. Tá, obrigado. É isso mesmo. Tá aqui. Tá certo? Tá aqui, então. Veja, então. Temos aqui a observação. Aqui calculamos em P1, aqui. A de P1 já foi calculado. B' de P1 também foi calculado, né? E aqui, tá vendo aqui? Em vez de calcular essa soma que está aqui, o que estou fazendo aqui? Vou calcular no ponto P2, a expressão que está aqui, e multiplico por 2 e pego a parte real. Certo? Substituindo aqui. A de P1 é igual a menos 2, está aqui. B' de P1 é igual a quanto? 2. Então, vai ficar menos 2 sobre 2. E exponencial de menos t. Tudo bem? Agora, 2 aqui. Duas vezes a parte real. Primeiro vou desenvolver o que está dentro, né? A de P2 é I menos 1. Aqui. A derivada de B com relação a P2, está aqui. 2 vezes I menos 1. Aqui também. Certo? Por sorte, aqui, elimina I menos 1. Está vendo aqui? Cancela. I menos 1 vai cancelar. Mas aqui tem exponencial de IT. Exponencial de IT, pela fórmula de Newton de Euler, é o que? É cosseno de t mais I seno de t. Qual que é a parte real? Cosseno de t, né? Certo? Aqui ficou 2. Pois esse 2 que está aqui cancela com esse 2, né? Então, a parte real aqui seria só cosseno de t. Ou seja, nós teríamos essa expressão. Esse aqui, então, seria a função admissível, cuja transformada de Laplace, essa expressão que está aqui. Tudo certo, pessoal? Esse detalhe indo e voltando aqui, às vezes confunde os slides, né? Essa é a parte ruim de mostrar, quando você quer mostrar ou usar um teorema que está no slide da tal página, aí você quer voltar para indicar, né? Qual teorema está usando, né? Para ficar mais fácil. Aí, às vezes, termina um pouco confundindo. Mas tudo bem, como podem ver, as fórmulas, no princípio, parecem difíceis de ser usadas, mas após se familiarizar, fica mais fácil. Tudo bem? Vamos aqui a ver se tem alguma dúvida. Tranquilo? Vamos para o próximo exemplo. Vejamos aqui, né? Deixa eu ver, alguém tem aqui um comentário. Deixa eu ver. Veja agora, né? Nós queremos encontrar a função admissível, cuja transformada de Laplace é dada por 1 sobre P menos 2 ao quadrado e P quadrado mais 1. Tá certo? Nesse caso, o numerador é uma constante, 1. Então, ele não vai depender de qual raiz nós estamos analisando. O valor de A sempre vai ser igual, né? O BP, o polinômio denominador, é a expressão que está aqui, né? Tá certo? Está aqui. Aqui nós temos a derivada, calcula a derivada, que era assim como está. Não precisa desenvolver, ficou aqui, né? E agora vamos encontrar as raízes do denominador. Tá certo? As raízes. O denominador se anula quando P igual a 2. Quando P igual a 2, vemos que tem multiplicidade de 2. Também, ele se anula quando P igual a I e menos I. I menos I, né? E as duas são multiplicidades simples. Tudo certo? Então, assim, pela fórmula 01 e a observação, né? Nós vamos aqui calcular, então, a função inversa. Primeiro, veja que P1 igual a 2 é raiz de multiplicidade de 2. Então, como que vai ficar o cálculo aqui? Aqui fica R1, que aqui seria 2, né? 2 menos 1, aqui seria o limite quando P tende a P1, aqui seria a derivada de ordem
da multiplicidade de P1 menos 1. E aqui tem a expressão aqui, P menos 1 elevado à multiplicidade do que? De APBP e exponencial de PT, certo? E mais, aqui, veja, aqui nós teríamos que calcular para duas raízes simples, I e menos I. Não precisa fazer isso só para I. Porque aqui multiplicamos 2 e pegamos a parte real. Perfeito. Aqui, substituímos R1 por 2, aqui, passo a passo, né? Vai ficar aqui. Aqui veja que cancela o P menos 2 ao quadrado, cancela com esse P menos 2 ao quadrado. Certo? Aqui repete a expressão que está aqui. E agora vamos a substituir, né? Agora veja aqui, essa expressão 1 sobre 2 menos 1 fatorial, isso aqui vai ser igual a 1. Perfeito. Aqui vai ficar o limite. E aqui vai ficar a derivada, né? A derivada do quê? De 1 sobre P ao quadrado exponencial de PT. Aqui é usa a regra do produto, da divisão, tá como você quiser, né? E vai dar essa expressão que está aqui. Essa aqui é a derivada, que está dentro do colchete. Mais duas vezes a parte real, né? Aqui, por enquanto, vou desenvolver aqui. I menos 2 ao quadrado. I menos 2 ao quadrado vai ser igual a quê? I ao quadrado dá menos 1. Aí vai ficar mais 2i, menos 4i, e mais 4. 4 menos 1, 3. Por isso ficou aqui 3 menos 4i. Certo? Tá. Agora a expressão, a primeira, o colchete aqui, pegando o limite quando P igual a 2. Certo? Quando P igual a 2, o tiendo vai dar essa expressão que está aqui. Porque P igual a 2, aqui vai dar 4. 4 mais 1, 5. 5 igual a 25 no denominador. Agora aqui, né? Aqui nós podemos fazer o seguinte. Aqui esse 2 cancela com esse 2 que está aqui. E aqui, observam, esse aí multiplica, vai ficar 3i mais 4. Por que mais 4? Porque vai ficar menos 4i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então, vai ficar assim, né? 4 mais 3i. Agora, vamos a fazer o seguinte, né? Bom, essa parte primeira já está concluída. Aqui, né? Agora, com relação à segunda, a parte real. Vamos a multiplicar pelo conjugado de 4 menos 3i. Multiplica pelo conjugado, vai ser igual a quê? Multiplica por 4 menos 3i, né? Tanto o numerador como o denominador. O numerador está aqui, 4 menos 3i. E aqui no denominador, quando multiplica pelo conjugado, vai ser igual a quê? 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ou seja, 16 mais 9 é 25. Está aqui. Bom, aqui já é fácil pegar a parte, veja que não interessa a parte real. Esqueça da parte imaginária. Quando que vamos ter a parte real? Todos os termos que não contêm i, nesse caso. Quando multiplica 4 vezes cosseno de t, é 1. Tá vendo? Aparece já 4 cosseno de t. Tá aqui. E também vai aparecer quando você vai multiplicar menos 3i por i. Que na verdade vai dar mais 3 seno de t, sobre 25. Tá aqui. Tudo certo? Então, feito isso aqui, já temos, então, encontrado a função admissível, cuja transformada de Laplace é essa expressão que está aqui. Tá bom? Eu vou botar na página normal, para vocês olhar. Tudo certo aqui as contas? Alguma dúvida? Ou esclarecimento em alguma linha? Ok, né? Tudo certo. Tudo certo. Vejamos, nós já vimos 3 exemplos didáticos importantes, né? Então, vocês já sabem encontrar a função admissível, cuja transformada de Laplace é dada por uma função racional com relação a P, e essa função racional seja simples, né? Aí nós podemos calcular a transformada de Laplace. Aliás, encontrar a função admissível. Certo? Só aplicar a fórmula e fazer as contas certinho. Tá certo? Agora nós vamos a entrar nas aplicações de transformada de Laplace. As aplicações que vamos a ver aqui na nossa disciplina vai ser a resolução de equações diferenciais ordinárias. Certo? Em que consiste? Nós queremos resolver um problema que se chama problema de Cauchy. O problema de Cauchy é o problema com condição inicial, né? Por exemplo, aqui. Dada aqui uma equação diferencial de ordem n, com coeficientes constantes,
não homogênea, por o caso de f de t aqui não é zero, né? Obviamente, para ser uma equação diferencial de ordem n, o a n tem que ser diferente de zero, né? Porque se n igual a zero, já não seria uma EDO de ordem n, certo? Então, o problema de Cauchy para resolver essa equação diferencial 0,3 consiste em encontrar uma solução, certo? Uma solução que satisfaça as condições iniciais. Já tem as condições iniciais de x em 0, x0, x' de 0, x1, a derivada, né, de n menos 1 ésima de x em 0, vamos a supor que seja xn menos 1, né? Então, essas condições iniciais são dados. Então, a ideia é encontrar, então, uma solução que satisfaça a equação 0,3 e as condições iniciais. Tudo certo, né? Aqui é importante que as condições iniciais estejam em zero, tá certo? Estejam em zero. Se não estivesse em zero, estivesse em outro número, tem um pouquinho mais complicado, você faz uma translação. Aí você adequa, né? Mas não é o caso. A gente vai estudar com as condições iniciais em zero. Certo? É mais ou menos parecido quando a gente resolvia equações diferenciais não lineares usando série de potências. Quando as condições iniciais são em zero, usa a série de potências em x. Por exemplo, se as condições iniciais estariam em um ponto x0, por exemplo, então aí usa a série de potências x menos x0. E assim vai, né? Tá, nesse caso aqui, vamos a... Como resolver essa... A gente já sabe resolver esse tipo de equação diferencial que a gente já viu na segunda unidade, né? Você escreve a equação característica, encontra as raízes, e em função das raízes você procura a solução. Não é assim? O caso que a gente viu. Mas, então vamos a ver uma nova técnica de resolver essas EDO, né? Bom, antes de usar a transformada de Laplace, temos que exigir que as funções cuja derivada tem ordem n, né, sejam admissíveis, todas elas sejam admissíveis, né? Tanto x, f, a derivada de x, segunda derivada, terceira derivada, a derivada enésima. Por quê? Porque não vamos aplicar a transformada de Laplace a todas essas expressões que estão aqui. Então, nós precisamos que exista a transformada de Laplace. Tá certo? Vamos lá, então. Primeira coisa que vamos aplicar a transformada de Laplace ao primeiro membro e ao segundo membro. Tá certo? Veja aqui. O segundo membro aqui, eu escrevo essa aqui, quando eu aplico a transformada de Laplace aqui, o que vai ficar? Vai ser a transformada de Laplace da função f de t. Então, para não carregar essa notação que está aqui, então eu vou denotar que a transformada de Laplace da função f vai ser f grande de p. Tá certo? E a transformada de Laplace da função x, da solução, né, vai ser x grande de p. Tudo certo? Então, vamos aplicar agora a transformada de Laplace à equação anterior. A essa equação que está aqui, né? Então, aplica a transformada de Laplace aqui, do lado esquerdo, igual a transformada de Laplace do lado direito. Obviamente, do lado esquerdo, você vai usar as propriedades, a propriedade linear da transformada de Laplace, né? Então, vamos lá. Então. Aplicando do lado esquerdo, está aqui, né? E aqui igual do lado direito, está aqui. Certo? Aqui, estamos usando a propriedade linear ainda, né? Seria a transformada de Laplace desse termo que está aqui, mais a transformada de Laplace desse termo que está aqui, mais, para chegar a transformada de Laplace desse termo que está aqui. A 1x, tá certo? Tá aqui. Igual a transformada de Laplace da função f, mas como já notamos a transformada de Laplace da função f com f grande de p, né? E aqui usamos a propriedade homogênea, né? Vamos a escrever as constantes fora da transformada de Laplace, em todas elas. Tá certo? E aqui, na primeira, por exemplo, nessa expressão que está aqui, vamos usar aquele corolário do início da aula. Lembra que nós encontramos a fórmula qual é a fórmula para encontrar a transformada de Laplace da derivada? Encontramos uma expressão. E como corolário era encontrar a transformada de Laplace da derivada enésima. Lembra? Então, vamos usar essa propriedade aqui. Então, tem a n e transformada de Laplace da derivada enésima de p, que é dado por esse parêntese que está aqui. Aqui, esse parêntese aqui. Até aqui. Até aqui. Até aqui. Tá certo? Mais a n menos 1, e aqui de novo vai usar aquele corolário
para a transformada de Laplace da derivada da função de ordem L-1, que também está aqui. Tá certo? Faltou aqui. Não. E aqui fica mais reticência até chegar a 1, a transformada de Laplace de x, P. Tudo bem? Agora, veja aqui tem condições iniciais em zero, tanto da função como as derivadas, né? Então, aqui vamos a simplificar. Aqui, veja que vamos a colocar em evidência L de XP. Veja que L de XP, aqui não é F, não, aqui é X. Aqui. Porque eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, aqui não é F, aqui é X, tá certo? Aqui é X. A mesma coisa que aqui também. Eu revisei e deixei escapar. Aqui, no lugar de F, é X, certo? Porque com relação a isso que está aqui. Porque F de T está aqui separado, à direita, não tem nada a ver. Tá certo? Então, agora vamos a colocar em evidência L de X, a transformada de Laplace da função X, coloca em evidência, assim, né? Por quê? Porque tudo isso que está aqui no denominador, né? Aqui, tudo isso que está no denominador, essa expressão que está aqui, ele estava multiplicando em cada um dos passos aqui. Por aqui multiplica por AN, aqui multiplica por AN menos 1, aqui vezes PN e aqui vezes PN menos 1, certo? O que estava aqui. Aliás, o que está na frente. Isso, todo esse aqui daqui. Vezes toda a expressão que ficou aqui. Assim, aqui é x de t, né? Aqui, para resolver o problema de Cauchy, aqui você vai aplicar agora a transformação inversa. Aqui aplica a transformação inversa, então aqui vai ficar x de t, a solução, igual à transformação inversa de toda essa expressão que está aqui. Tudo certo? Então, veja aqui, aplicando a transformada de Laplace para uma EDO, você praticamente transforma uma EDO em uma equação algébrica, primeiro, né? Equação algébrica, onde encontra as raízes, e aí, quando encontra raízes, você aplica aquela fórmula que nós já sabemos com a transformação inversa. Tá certo? Essa parte aqui à direita se supõe que é conhecido. A transformada vai ser conhecido, essa expressão que está aqui, dado o problema indicado, né? Uma vez que está aqui, e por sorte temos que se é em forma de uma função racional, então aplicamos a inversa pela forma que conhecemos, e vai ficar essa expressão que está aqui. Tá certo? Esse seria mais ou menos o algoritmo, né? Obviamente aqui eu pulei alguns passos, mas em princípio é assim, você aplica a transformada de Laplace, aí você isola a transformada de Laplace da função solução, que vai ser igual a uma função racional ou alguma coisa, né? Aí para obter a solução, aí você aplica a transformação inversa. Certo? Vamos indicar esse método com um exemplo concreto. Nós queremos encontrar a solução particular dessa equação diferencial de segunda ordem, não homogênea, com coeficientes constantes. Veja que isso aqui também a gente já sabe resolver. Isso aqui a gente resolveu bastante com a segunda unidade, né? Primeiro resolve a homogênea, tá certo? Resolve a homogênea. Uma vez que resolve a homogênea, você vai procurar a solução de uma forma parecida a f de t. Então, aqui a solução você procuraria como sendo que seno de 2, uma constante multiplicada por seno de 2t, mais outra constante multiplicada por cosseno de 2t. Desde que 2i não seja a raiz de equação característica, mas é fácil ver que 2i vai ser equação característica, né? Então, quando é raiz de equação característica, vejam que a solução procura da mesma forma, só que multiplicado por t. Não sei se vocês lembram desse fato, né? Mas tudo bem. Agora vamos aplicar Laplace. Laplace, a gente não se vai preocupar com esse fato. É como se você fecha o olho, né? Aplica a transformação de Laplace lado esquerdo e lado direito. E para simplificar, eu vou indicar com x minúscula p a transformada de Laplace da função x. Só para não carregar a notação, tá bom? Assim, né? Nós também temos que saber o quê, né? A transformada de Laplace da função derivada, no nosso caso, é pxp, porque a função x de 0 é igual a 0. Certo? Porque aqui faltava menos x de 0, que dá 0. A transformada de Laplace da segunda derivada é igual a quê? É p ao quadrado, a transformada de Laplace da função x, que seria xp, menos f de 0, que é 0, e menos
f' ou x' de 0, que nesse caso dá 1, por isso ficou menos 1. Tá certo? E também sabemos que a transformação da Laplace da função seno de t é igual a, aliás, aqui é 2. Aqui é 2. Que nós queremos encontrar, né? Seno de 2t. Aqui é 2. Tá bom? Aqui é 2. Dá esse camarada que está aqui. Por isso, aplicando a transformada de Laplace, a equação solicitada, temos aqui, né? Aplicando a transformada de Laplace, aqui vai ficar transformada de Laplace de L de x duas linhas. L de x duas linhas está aqui. Pronto. Eu coloquei aqui, né? E mais 4 vezes a transformada de Laplace de x, que está aqui, pxp. Tá certo? Veja que aqui tem menos 1 aqui. É p ao quadrado xp menos 1. Só que esse menos 1 eu passei para a direita, você ficou mais 1. E aqui do lado direito tem a transformada de Laplace da função seno de 2t, que está aqui, já foi calculado anteriormente. Tá vendo? Está aqui, né? E aqui, veja, vamos colocar xp em evidência aqui no primeiro membro. Coloca xp em evidência, vai ficar xp vezes 4 mais p ao quadrado, tá certo? Então aqui vai ficar xp vezes 4 mais p ao quadrado. E aqui do lado direito, veja que aqui eu não escrevi, aqui, deixa como está. Então, veja, xp está multiplicado por 4 mais p ao quadrado, né? Aqui esse 4 mais p ao quadrado vai dividir. Então, vai ficar assim, 1 sobre p ao quadrado mais 4, e aqui 2, e p ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado. E aqui, simplifica tudo, né? Vai dar essa expressão que está aqui. Tá certo? Como podem ver, então, a transformada de Laplace da solução, né? Veja que xp é transformada de Laplace, pela notação que estou fazendo aqui. Então, a transformada de Laplace da função x vai ser igual a essa função racional simples. Está aqui. E isso aqui a gente acabou de ver nos exemplos lá em cima, né? Tudo certo? P ao quadrado mais c, P ao quadrado. Agora, vamos encontrar a inversa. Para encontrar a inversa, observamos que o denominador, ele se anula em 2 pontos. Quais são esses pontos? 2i e menos 2i. Então, tem 2 raízes, né? E ambas raízes são de multiplicidade de 2. 2i multiplicidade de 2 e menos 2i também multiplicidade de 2. Mas não precisa calcular para menos 2i, basta calcular para 2i, como decíamos, né? E multiplicar por 2 e pegar a parte real. Tudo certo? Então vamos lá, então. Aplicando aqui a transformação inversa, aqui vamos voltar aqui. Aplica aqui a transformação inversa. Aqui vai ficar, então vai ficar x, e aqui vai ficar a transformação inversa dessa expressão que está aqui. Pela fórmula que vemos no teorema, quando você vai calcular a inversa aqui, vai ficar o quê? 2 vezes a parte real do resíduo em 2i. Veja que para nós não interessa 2i, não interessa menos 2i. Estou multiplicando 2, né? P ao quadrado. Pela fórmula que nós sabemos, o resíduo, né? É igual a 2 vezes a parte real. É o quê? Como 2i tem multiplicidade de 2, vai ficar aqui 1 sobre 2 menos 1 fatorial, que vai dar na verdade, 1. Por isso que já não tem fatorial mais aqui. Limite aqui. E a multiplicidade de 2i é 2, por isso quando eu substituir em 1, vai ficar 1. Então aqui seria a derivada normal. Derivada simples, né? Do que? De p ao quadrado mais 6. Mas, vejam aqui por que mudou para... por que saiu de p ao quadrado mais 4, 2 aqui, né? Aqui tem que... O que foi aqui? Exponencial de pt. Alguma coisa faltou aqui. Alguma coisa nós faltamos aqui. Porque aqui, quando calcula aqui tem que multiplicar por p menos 2i elevado ao quadrado. Ah, já está aqui. Aqui eu já coloquei. P ao quadrado mais, veja aqui. P ao quadrado mais 2i. P ao quadrado mais 2i. A mesma coisa aqui. Dividir em 2. Tá certo? A derivada que está aqui ficou assim. Portanto, simplificando e calculando o limite, que está aqui, vai dar essa expressão aqui. E aqui, vamos a calcular só a parte real. Veja que está multiplicado por i, né? Aqui vai ficar exponencial 2it. Aqui, por a fórmula de Euler, vai ser cosseno de 2t mais i seno de 2t. Como quero a parte só real, então vai ficar i. Então vai ficar 5 vezes 5 sobre 16
seno de 2t. Aqui cancela com 2, por isso ficou 5/8. E aqui vai ficar, como quero a parte real, então vai ficar cosseno de 2t. Isso, então vai ficar menos t cosseno de 2t sobre 4, né? Porque cancela 2. Tudo certo, pessoal? Tranquilo? Com isso, nós vamos a terminar nossa videoaula de hoje.